Você deve ter notado essas linhas em alguns tipos de batatas fritas. Por um lado, elas ajudam na distribuição de temperos e condimentos. Em outras palavras, todas as substâncias que fazem com que suas batatas fritas tenham gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro das linhas. Além disso, as linhas tornam as batatas fritas mais crocantes. Alguns carros têm um pequeno sinal de xícara de café no painel. É o mecanismo anti-sonolência do veículo. Há fabricantes que equipam seus carros com um sistema de detecção de sonolência, que analisa a velocidade, o ângulo da roda e os desvios de pista para descobrir se é hora de um motorista fazer uma pausa. Se for o caso, o veículo emite vários sinais sonoros e o sinal da xícara de café começa a piscar. Alguns recipientes plásticos de leite têm amassados em suas laterais. Esses amassados têm várias finalidades. Por um lado, quando o leite estraga, esse processo geralmente causa inchaço e acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. É aí que o amassado é útil. Ele se solta e não deixa o pote explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido e, novamente, o entalhe sairá e evitará que o recipiente se quebre dentro do freezer. Você já deve ter se perguntado por que os galões de combustível têm 3 alças. É uma jogada inteligente do designer. Dessa forma, se você carregar o galão sozinho, poderá usar apenas a alça central para distribuir o peso uniformemente. Mas, se seu amigo quiser ajudá-lo, cada um de vocês pode pegar a alça lateral. Os primeiros jeans tinham um problema. Os trabalhadores de mineiros, que eram os usuários originais de jeans, pressionavam demais a pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não conseguiam suportar o estresse e rasgavam. Para evitar que isso acontecesse, foram inventados pequenos pinos de metal. As notas adesivas se soltam com relativa facilidade porque seu adesivo é espalhado pelo papel de forma desigual, em pequenas gotas. E apenas algumas dessas bolhas tocam a superfície do objeto em que você colou o bilhete. É por isso que, quando você descola um post-it e o coloca em outra coisa, ele ainda funciona, até que toda a cola seja usada ou coberta de sujeira. As garrafas de refrigerante são sempre enchidas de forma que haja algum espaço entre o líquido e a tampa. Isso ocorre porque o refrigerante contém dióxido de carbono. É um gás que pode se expandir quando a garrafa é aquecida. Se não houver espaço na garrafa, ela pode se quebrar devido à pressão acumulada em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem na forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda a resolver esse problema. O fio dental é muito útil para os dentes, mas pode ser um pouco difícil de usar. Ele escorrega dos dedos e se enrosca com frequência. Para evitar esses problemas, rasgue um pedaço de fio dental e amarre suas 2 pontas. Será muito mais fácil de usar e não machucará seus dedos. Agora, vamos falar sobre essas linhas horizontais nas garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas garrafas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, elas se torceriam facilmente ou até mesmo se quebrariam. A parte redonda e macia sob a tampa de uma garrafa de refrigerante impede que a carbonatação escape. Sem ela, seu refrigerante ficaria sem gás em pouco tempo, provavelmente antes mesmo de você comprá-lo. Se você não tiver onde colocar o palito depois de usá-lo, quebre a extremidade plana na primeira ranhura e coloque-o sobre a mesa. Agora você pode equilibrar a parte usada do palito de dente na parte ranhurada, para que ele não precise tocar a mesa. Você também pode fazer um suporte improvisado para os pauzinhos descartáveis. Eles têm uma espécie de caroço em um dos lados. Quebre essa protuberância antes de dividir o par. Agora, quando você quiser fazer uma pausa para o sushi, basta colocar o palito nesse suporte. Os donuts têm o formato de anel porque, caso contrário, podem ficar muito cozidos nas bordas, mas crus e pegajosos por dentro. Com um furo no centro, tanto a parte externa quanto a interna ficam prontas ao mesmo tempo. Você já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? Ela é chamada de fluido seguidor de tinta ou fluido de bloqueio. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero.
O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir primeiro para a esfera e depois para o papel. A principal tarefa do fluido de vedação é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta de gel não funcionaria. O fluido permanece sempre em uma posição e não se dissolve com o gel. Tampouco se move para trás ou flui para fora da caneta. Algumas camisas com botões têm um botão escondido na parte de trás do colarinho. Sua principal finalidade é evitar que a gravata saia por baixo do colarinho. Quanto ao laço de armário na parte de trás, você pode usá-lo para pendurar a camisa em um gancho e evitar que ela amasse. Os anéis externos nos controles deslizantes de zíper, especialmente quando dois controles deslizantes são usados juntos, são adicionados para que você possa conectá-los com um cadeado e manter os dedos pegajosos longe. A maioria dos carros de ambulância tem esta palavra impressa na frente do veículo. É a palavra ambulância ao contrário. Ela é escrita ao contrário para que o motorista na frente da ambulância possa ver a palavra corretamente no espelho retrovisor. Assim, ele pode sair do caminho e deixar a ambulância passar. As escovas de escada rolante têm uma importante finalidade de segurança. Você já deve ter ouvido falar que a maioria dos acidentes acontece quando as pessoas ficam com suas bolsas ou roupas presas nas escadas rolantes porque ficam muito próximas das laterais. Mas, quando há escovas de nylon em ambos os lados, você não pode deixar de manter os pés longe dos painéis da saia da escada rolante. O resultado? Nenhum acidente. Os furos laterais dos tênis são para os cadarços. Como os tênis foram originalmente inventados para jogadores de basquete, esse design interessante permitiu que eles se adaptassem ao pé de qualquer jogador. Eles só precisavam amarrar os tênis da maneira mais confortável para eles. Os orifícios na parte superior dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as baixas frequências, tornando o som dos graves mais profundo. A qualidade do som também fica muito melhor. Já se viu com uma sobremesa à mão e sem uma colher? Mas cada embalagem já tem uma colher embutida, não sabia? Dobre várias vezes a tampa de alumínio e... aqui está! As fendas nas mochilas eram originalmente colocadas apenas em malas de viagem. Sua finalidade era transportar cordas. Hoje em dia, é possível encontrar essas fendas em quase todas as mochilas, por que não usá-las para carregar uma garrafa de água, um guarda-chuva ou um par de tênis? Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. As tonalidades amarela e verde clara são as mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. As placas de pare têm um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-las facilmente, mesmo que as vejam de trás. Quando as placas ainda não eram refletivas, esse formato evitava que os motoristas confundissem a placa de pare com qualquer outra à noite. O número 57 em uma garrafa de ketchup da Heinz não tem nada a ver com o rótulo do produto. A verdade é que o local com os números é o ponto ideal que você deve tocar para fazer o ketchup fluir. Portanto, pare de bater no fundo de sua garrafa de molho e bata no 57. Muitas casas particulares têm telhados em formato triangular, porque isso permite que a chuva, a neve e as folhas caídas deslizem pela encosta. Se todo esse material se acumulasse em cima de sua casa, um dia, seu telhado desabaria. As janelas dos aviões têm bordas arredondadas, e essa é uma medida de segurança fundamental. Ela evita acidentes aéreos. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas dos aviões fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, elas entrariam em colapso.